Senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre acessibilidade. E uma das principais características do mundo digital é sempre colocar o usuário e consumidor em primeiro lugar. Você deve estar pensando, o que tem a ver com acessibilidade? Calma que eu já vou explicar. Bom, parece um conceito antigo, né? O cliente sempre tem razão, o usuário sempre tem que estar em primeiro lugar. São coisas que a gente tem ouvido falar muito disso, mas vai muito além. Startups de grandes nomes como Uber, Netflix, Airbnb são exemplos de organizações que atualizam seus aplicativos constantemente, pensando em melhor atender o consumidor, pensando em proporcionar uma experiência do usuário incrível. E isso proporciona a elas uma liderança de mercado. Só que, infelizmente, existe uma parte desse mercado, que é o que a gente vai tratar hoje nesse podcast, que ainda está esquecido por muitas empresas. Olha, segundo levantamentos do IBGE, mais de 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência e só 0,74% dos sites e plataformas digitais estão adaptados para atendê-los. Essas informações foram recolhidas pelo movimento Web para Todos e pela plataforma Big Data Corp. O meu inglês está bom, hein? No meu ponto de vista, além de ser algo totalmente desumano, está fora dos padrões que adotamos no mercado da tecnologia. E mais, não atender da forma adequada a pessoa com deficiência, no meu ponto de vista, é dar ao seu concorrente a possibilidade de sair na frente, ganhar posição de mercado e ter mais resultado. Você não quer isso, quer? Bom, eu não ia querer na minha empresa esse tipo de coisa. Então, por isso, hoje eu trouxe aqui na Identidade Digital a educadora Nayane Lima, que presta consultorias e treinamentos que possibilitam equipes e empresas a tornarem seus atendimentos acessíveis e inclusivos, tanto no meio digital quanto no meio físico, com a missão de alcançar mais pessoas. Nosso bate-papo será como podemos tornar as mídias digitais mais acessíveis. Seja bem-vinda, Nayane Lima. Olá, Gustavo. É um grande prazer estar aqui com você, ainda mais para falar de um assunto que eu amo, que eu sei o quanto é necessário, por isso eu me dispus a levar para o máximo de pessoas possíveis, que é acessibilidade, inclusão, atendimento realmente inclusivo, para que a gente alcance o máximo de pessoas que a gente consiga. Muito obrigada pelo convite e eu estou muitíssimo animada. Show de bola. Gente, só para contar para vocês, a Nayane, além de tudo isso que eu falei, ela é minha cunhada. Então, assim, ela tem esse plus a mais de ser minha cunhada. Sim. Além de cunhada, grande amiga também. E a gente conversa muito sobre acessibilidade, sobre inclusão, né? Ela já me ensinou muitos termos que eu não sabia. E, às vezes, até vícios que a gente possui na linguagem, na forma de tratamento, ao longo do tempo já tem sido corrigido. Então, por exemplo, quando eu passo isso para alguém que eu presto consultoria, quando eu falo de marketing para alguém, eu sempre já começo a trabalhar com isso, né, que já tem trazido até bons resultados para mim. Então, Nayane, eu queria primeiro que a gente começasse a desconstruir, ou pelo menos a mostrar um pouco para as pessoas o que é acessibilidade de fato. Exato. Vamos lá. Acessibilidade ainda é vista pelas pessoas muito como a questão física. Quando fala em acessibilidade, a primeira coisa que as pessoas pensam é colocar uma rampa, tirar uma escada, arrumar a calçada. Sim, isso faz parte da acessibilidade, mas não é só isso. É muito raso pensar em acessibilidade só da forma arquitetônica. De uma forma bem simples, o que significa, o que é promover a acessibilidade? Vamos lá. Pensando que na comunidade nós temos diversas barreiras físicas, barreiras comunicacionais, barreiras de atitude, que seria o preconceito. Quando eu penso em promover a acessibilidade, a minha ideia é tirar toda e qualquer barreira para que haja liberdade e autonomia de todas as pessoas, independente das suas diferenças, independente das suas características. Nós temos que pensar que existe uma infinidade de tipos de pessoas, né? Pessoas que andam, pessoas que não andam, pessoas que escutam, pessoas que não escutam. E ao pensar em prestar um serviço, é extremamente necessário que a gente pense em alcançar todas as pessoas. Por exemplo, me fala aí um nicho de algum trabalho, pode ser do seu trabalho, um nicho específico. Bom, vamos supor, política, por exemplo. Tá, na política. A pessoa, o deputado, enfim, pode pensar, não, o meu foco vai ser os eleitores jovens, os eleitores
que tem uma mente mais aberta. Esse vai ser o meu foco de prestar o meu atendimento, enfim. Temos que pensar que, dentro desse nicho bem específico, jovens de mente aberta, jovens que estão dispostos a novidades, que querem uma política renovada, dentro desse nicho estão os jovens com deficiência. Dentro desse nicho tem jovens com deficiência que não escutam, que conversam por libras, que têm deficiência intelectual, que têm uma deficiência física. Pronto, eles estão ali dentro, eles fazem parte desse nicho. Outro nicho completamente diferente. Eu atuo com... A minha política é... Pode falar um exemplo. Venda de roupas. Venda de roupas. Um exemplo. Eu já tenho uma lista aqui de exemplos que eu vou falar aqui para a gente... Então, ótimo. Outro exemplo, eu tenho uma loja de roupas e eu atendo só a moda plus size. Mulheres, moda plus size. Dentro desse nicho bem específico de mulheres, por exemplo, mulheres da terceira idade que usam moda plus size, nós temos os consumidores com deficiência, as mulheres da terceira idade que precisam da moda plus size e que têm deficiência. Novamente, que pode ser que não escutem, que conversem por libras, que têm alguma deficiência física, alguma deficiência intelectual. Está vendo que os consumidores com deficiência estão em todos os nichos. Não existe um nicho específico que não tenha um consumidor com deficiência que se encaixe nele. E é isso que as empresas precisam entender. Você atender... Só mais um nicho, que daí eu vou guardar. Para quem trabalha com tecnologia, com venda na internet, com plataformas digitais. Perfeito. Já vamos ali para acessibilidade digital. Quando eu falo só para eu contextualizar, quando eu falo em acessibilidade digital, é tirar do meio digital, de sites, plataformas, redes sociais, toda e qualquer barreira que impeça dessa pessoa, desse consumidor, acessar o seu conteúdo. Então, por exemplo, se você tem um vídeo que não é legendado, uma pessoa surda não vai conseguir entender o que você está dizendo. Às vezes ela quer o seu produto, ela precisa do seu produto e ela não consegue ter acesso. Perfeito, Nayane. E hoje em dia, no meio digital, nós temos inúmeras ferramentas que foram adaptadas para atender pessoas com deficiência, né? Inclusive, no seu Instagram, já percebi que você legenda os vídeos, né? Já percebi também alguns outros sites, né? Que já foram adaptados para pessoa com deficiência. Inclusive, o meu assessorado, né? Nós já fizemos um trabalho de inclusão ali de acessibilidade, pelo menos a questão, a gente ainda está adaptando tudo, ainda não terminamos o processo, mas já muita coisa nós já adiantamos ali, né, que é a questão da Libras, linguagem Libras, ouvir, ou para os deficientes tem deficiência cega, né, deficiência cega, como que funciona esse termo, Nayane, só para a gente já, até para eu conseguir falar da forma correta. Ótimo, vamos lá. Quando a gente fala em Libras, vamos lembrar que é uma língua como o inglês, como o português, então é uma língua totalmente com as suas características e especificidades. Em relação às nomenclaturas, sempre colocando a pessoa em primeiro lugar. Pessoa com deficiência. É uma pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva. Podemos falar, sim, pessoa cega, pessoa surda, tá? Só não existe o surdo-mudo. Isso a gente já anula por aqui, ó, uma dica extra, pessoal. Não existe surdo-mudo, é apenas surdo, ok? Se você me segue, tá ouvindo esse podcast, eu entrar na sua rede social, você colocar surdo e mudo, você vai se ver comigo, hein? Exatamente. Não, agora você aprendeu aqui. Exatamente. Durante esse bate-papo vai ter várias dicas que vai fazer a diferença. Os detalhes que são a diferença é a chave, realmente. As pessoas que não se atentam a esses pequenos detalhes vão ficando para trás das empresas que se atentam e que já estão à frente, anos-luz, em relação à acessibilidade e inclusão. Isso começa a trazer uma grande distância entre quem não é acessível e quem é acessível. Pode ter certeza que quem é acessível está muito à frente. Você disse, até trouxe um ponto legal, né? Por exemplo, eu lembro da história, a gente fez uma análise, estava fazendo uma análise esses dias de venda de carro, né? Aí estava lá, entrei na internet e tal, fui analisando venda de carro, e aí eu vi que tinha uma matéria da revista da Autosport,
é uma das revistas Globo lá que fala sobre carro. E aí, quem souber aí, comenta nos comentários. Joga nos comentários aí que eu realmente faltou o supletivo aqui. E aí, eu olhando lá, vi que a posição de mercado da Honda tinha sido diferente, menor do que a da Hyundai, por conta do sistema de atendimento à pessoa com deficiência. Então, eles tinham uma proposta mais clara para a pessoa com deficiência, assim como a Jeep também. E no mesmo segmento que aquela SUV, a Honda não tinha uma posição de mercado focada para pessoa com deficiência. E isso possibilitou com que as outras crescessem no ranking e ela caísse. Mesmo sendo Honda, que teoricamente é um carro que Honda e Toyota, todo mundo fala que pode comprar de olho fechado, mas mesmo assim, mesmo com toda essa credibilidade de mercado, eles caíram talvez por não ter um programa específico para pessoa com deficiência. Então isso mostra o impacto, né, que uma empresa pode ter quando ela não pensa na pessoa com deficiência. E como que é o seu trabalho, por exemplo, no meio digital? Quem está me ouvindo aqui tem uma empresa digital, ou às vezes até o cara trabalha os dois, é híbrido, né? Digital e físico. Como é que funciona o seu trabalho assim, na prática? Isso. Não podemos esquecer que a acessibilidade tem que ser pensada em todos os contextos hoje, se você quer sucesso. Não adianta você se dizer uma pessoa acessível, ter um ambiente totalmente preparado para receber qualquer tipo de pessoa, se lá no meio digital, que é o mais, hoje está muito importante, as pessoas têm acesso primeiramente ao seu trabalho digital, ela não consegue entender. Lá no começo, para captar esses clientes, se não tem uma legenda, se não está descrito a imagem e outros detalhes que a gente vai falando ao longo aqui da conversa, se não está preparado no meio digital, nem vão chegar até o seu serviço, nem vai chegar no local físico. Tem que começar lá no digital. Da mesma forma que não adianta ter o seu meio digital, a sua plataforma toda organizada, adaptada para qualquer tipo de cliente, e quando chegar no meio físico, você não saber atender esse cliente. Então, é uma via de mão dupla, e o meu trabalho é, por meio de palestras, consultorias, ensinar sobre o atendimento inclusivo, o que é esse atendimento inclusivo, o que é inclusão social, falar sobre os tipos de deficiência, sobre dicas básicas de atendimento em relação à acessibilidade digital, mostrar os meios de deixar a sua fala, os seus vídeos, as suas imagens mais realmente acessíveis, tirar qualquer barreira que exista, mostrar como faz para você promover mesmo a acessibilidade ali, fazer com que alcance muito mais pessoas. Você, mais do que ninguém, sabe que existem N possibilidades de alcançar mais pessoas no meio digital, e a acessibilidade é uma delas. Falando sobre os benefícios, a gente pode citar vários. Uma plataforma digital acessível tem muito mais valor agregado à sua empresa. Fortalecimento da marca é uma característica muito forte. Por quê? Você já comentou, se destaca, cria muita vantagem na frente das outras empresas. Também tem a melhoria de performance, o site fica muito mais sensitivo, muito mais fácil de ser utilizado, criando novamente uma vantagem competitiva. Além da ampliação do público, você atrai novos olhares, você fideliza novos usuários e clientes. Não pode esquecer que esses usuários incentivam outras pessoas, influenciam outras pessoas, então tem uma maior visibilidade, aumento de compatibilidade com todos os tipos de dispositivos, plataformas, sistemas, navegadores, assim. Podemos ficar aqui por hora citando os benefícios. É só vantagem. Todo investimento é uma grande vantagem na sua empresa, sem dúvida. E se você ainda não... Você que está me ouvindo do outro lado aí, você fala assim, cara, realmente isso é muito bacana, mas eu não vejo como aplicar isso na minha empresa, ou eu nunca vi isso, um relato sobre isso, né? Nayane, você tem alguma história ou alguma fala de pessoas com deficiência para compartilhar com quem está ouvindo a gente do outro lado? Sim, eu tenho várias, na verdade. Eu fiz uma pesquisa no passado e recebi diversos relatos de pessoas com deficiência de todas as idades, de ambos os sexos, diversos cantos do país, e todos eles, os relatos são muito parecidos. O sentimento de ser invisível, as pessoas esquecem que eles têm
poder de escolha, poder de compra, que busca, eles querem produtos e serviços, como todos nós, como todas as pessoas, tem dinheiro e tem poder de escolha, tá ali querendo comprar, só falta você mostrar o produto a ele, o serviço a ele, você pode ter certeza que mostrou, ele vai querer. Se for um produto bom e acessível, vai estar ao alcance dele, ele vai conquistar. Então, eles me falaram, sentimento de invisibilidade, as pessoas não veem como pessoas que sempre precisam de ajuda, que sempre estão ali pedindo realmente alguma coisa. Já tem diversos relatos que eles me contaram, olha, eu cheguei para comprar e a pessoa já falou que os produtos não estavam no nível deles, não iam ajudá-los, enfim, cortando mesmo a compra, cortando o produto, criando uma barreira imensa. Isso são, assim, vários citaram essa coisa. Essa questão de, me falaram, Nayane, o meu dinheiro é tão valioso quanto o do outro, só que eles não valorizam o meu dinheiro, não querem meu dinheiro. Na verdade, me veem como uma pessoa que não tem condições. Então, ao chegar, elas já nem dão muita bola, vamos dizer assim, não dá muita moral, e realmente perde de vender, perde de oferecer e ainda sai queimado. Porque, ó, se eu fosse falar que o nome dos lugares, ia queimar um monte de empresa, de equipe, porque eles me falam, é claro que não cabe a mim estar citando, mas eles citam e influenciam outras pessoas. Sim, e eles são um grupo muito forte, né? Uma das características do mundo digital é você conseguir nichar em grupos, em comunidades. Então, você imagina, uma comunidade esquecida, uma comunidade que não se sente representada, né, dentro dos estabelecimentos, que não tem um atendimento, tem uma equipe preparada para atendê-los da forma que eles precisam, que é justa, né? Então, isso é, assim, é claro que é um trabalho que você tem desenvolvido, está começando, né? A empresa que começar e pegar a consultoria contigo vai estar sempre à frente do seu concorrente, e assim, às vezes a gente olha, não, a questão do concorrente não importa tanto, no fundo importa, sim, né? Não para você ficar se pegando no concorrente, mas questão de posicionamento de mercado. Queria trazer um exemplo aqui, por exemplo, a Nubank, né? A Nubank, não sei se você sabe, mas é uma empresa que revolucionou o sistema financeiro do país, né? Eles foram uma das primeiras startups conhecidas popularmente como fintechs, que criaram sistemas financeiros que eram desburocratizados, diferentes do que tinham nos bancos. Os bancos têm uma triste fama de serem ruins de serviço, cobrarem taxas abusivas e o gerente ser o seu melhor amigo que enfia a faca pelas costas, porque na verdade ele está interessado em representar o banco, e não você. E essas plataformas são totalmente transparentes, entregam o seu dinheiro, não tem custo de taxa de manutenção, quando tem alguma taxa, ela mostra para você qual é a taxa, e aí você acaba sentindo mais confiança. E aí, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque eles tiveram um cuidado, um âmbito, né, totalmente financeiro, totalmente cheio, né? Então é um oceano extremamente vermelho. Eles tiveram um cuidado de pensar num oceano azul para trazer um público e criar um novo cenário, e transformaram ao ponto dos bancos hoje estarem mudando a sua visão de mundo. A mesma coisa que a gente pode pensar em acessibilidade no mundo digital e também no mundo físico. Quando a sua empresa tiver esse feeling de sair do mundo e começar a se preocupar principalmente com esses 45 milhões de pessoas que muitas vezes estão esquecidos, ela vai dar um passo além, e com certeza isso vai transformar o mercado. Eu acredito que seu trabalho é muito importante por conta disso. E, Nayane, para quem está nos ouvindo agora, que recado que você dá diante de tudo isso que a gente conversou? Qual que é o primeiro passo? Como que a pessoa pode te achar, né? Porque muita gente vai vir me perguntar e eu vou passar direto para você aí, e com certeza você vai dar, como diz, dar uma acelerada aí para o pessoal conseguir sair na frente e atender da forma adequada as pessoas com deficiência. Certo. Pensando em inclusão, e eu falo que infelizmente, a inclusão é inovação. Por que infelizmente? Porque não deveria mais ser um assunto tão inovador assim, né? Deveria ser algo comum e tá em todos os ambientes esse assunto, esse tema, enfim. Mas é inovador.
Então, quem começa logo, quem coloca, chega realmente colocando para funcionar, pensando mesmo em formas e práticas, realmente está um passo à frente, inovando, que é um diferencial de empresas de sucesso, elas sempre são inovadoras. Pensando em acessibilidade digital, vamos dar algumas dicas? O que você acha? Vamos. Então, algumas dicas. Tudo bem? Falou a importância. Gustavo, Nayane, entendi a importância, entendi que é, sim, muita gente, que eu vou fazer a diferença, eu estou a fim de fazer a diferença. Ah, mais um detalhe, tá na lei, tá? Se algum consumidor se sentir coagido, sentir que foi rejeitado, ele tem todos os direitos. Eu estou aqui num papel de profissional, eu sou uma aliada, não sou a protagonista, protagonistas são, nesse assunto, as pessoas com deficiência, mas eu falo aqui como profissional que estuda, que atua na área de acessibilidade e inclusão. E agora, falando em dicas, como que eu posso começar? Nas minhas redes sociais, eu posso colocar a descrição de imagem, tem lá, e nas plataformas, tem a opção, só dá uma procuradinha, o pessoal de marketing vai saber muito melhor que eu, configurações avançadas, clica lá, descreve a imagem, você já está à frente de quem não fez isso, isso melhora o ranking, aparece, tem mais visibilidade, né, você vai saber explicar melhor isso, Gustavo, mas já é comprovado que tem mais visibilidade, você coloca ali mais uma opção, você usa mais uma ferramenta da plataforma, descreve a imagem de uma forma bem fácil, bem simples, para quê? Pessoas cegas vão conseguir saber o que você está colocando, vai passar lá, você vai promover aquela imagem, aquele post, vai alcançar mais pessoas cegas vão conseguir, existe um leitor, e aí quando ela passa na imagem vai estar tudo escrito, olha que legal, alcançou mais uma pessoa, fez um vídeo, coloca uma legenda, a pessoa surda vai conseguir ler, vai conseguir entender, tá lá gravando, a gente pode falar aqui o nome de redes sociais, Gustavo? Fica à vontade, Nayane, você está em casa. Estou em casa, então estamos aí no Instagram, vamos falar do Instagram, que é muito utilizado, tá fazendo seus stories, gravando seus stories, coloque a legenda, vai ficar muito mais acessível. Ah, Nayane, dá um trabalhinho. Gente, usa o áudio do teclado, escreve, fala rapidinho, digita tudo ali, muito simples, alcança mais pessoas que não estão com fone de ouvido, vão ter acesso ao que você está falando, o assunto é interessante, não precisa só ouvir, as pessoas surdas vão conseguir entender, pessoas que têm dificuldade em acompanhar, às vezes você fala muito rápido, o Stories tem essa coisa dinâmica, a pessoa que tem uma dificuldade, prefere ler, tem um déficit ali de prestar atenção no que você está falando, ela para, lê, entende. Não necessariamente uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, uma pessoa que tem algum tipo de déficit de atenção, que a voz ou às vezes o fundo distrai, ela para e consegue ler. É um diferencial, está muito à frente dos outros. Está pensando em site? Dá uma olhadinha no contraste. Está bom esse contraste? Será que não é melhor aumentar essa letra? Será que eu posso melhorar esse espaço? Será que eu posso tirar umas informações desnecessárias? Isso são dicas básicas, tem muito mais. Eu posso... Aí, se vocês se interessarem mesmo, quer entrar em contato comigo, vai ser fácil, sou cunhada do Gustavo, é facinho de me achar nas minhas redes sociais, nayane.vl, Nayane Lima, tá lá, é facinho de me achar. Entra aí e acha pelo Gustavo, né? Muito simples. Hoje a gente tem esse privilégio de se encontrar facilmente. O site, mais um exemplo de site. Procura, investe aí numa descrição de Libras, um tradutor, você clica ali, ele traduz tudo. Tem N possibilidades, N ferramentas, os links, descreva o seu link, são muitas coisas, muitos detalhes, que se você ir um pouquinho a fundo, você consegue fazer algumas dessas coisas que já vai melhorar, que já vai deixar você, assim, num outro patamar mesmo, igual o Flamengo, sabe? Que é outro patamar. Aí, então, tudo bem. Exatamente. Você faz esses detalhes, eu te garanto que vai ser um diferencial. Eu garanto, assim, não tem dúvidas mesmo, vai ser um diferencial. Pequenos detalhes que eu citei, tem outros? Muitos outros. E aí a gente poderia falar o resto do dia nisso. De modo geral, eu acho que já deu para entender, né? Esses exemplos já foi bem práticos, que já é fácil de aplicar.
Se precisar, tem mais interesse? Posso prestar uma consultoria, conversar com a pessoa do marketing da sua empresa, você mesmo. Converso, mostro as possibilidades, indico as plataformas, indico o que precisa melhorar, o que a gente pode adaptar. E com certeza só vai ter benefícios. Isso eu garanto, é só benefícios. Não tem o investimento desse nunca vai ser perdido. Ao contrário, você vai estar cumprindo a lei, você vai estar inovando, você vai estar passando seus concorrentes, você vai estar realmente fazendo um diferencial na sociedade, mostrando que eu não quero ficar no meio daqueles 99% de sites que estão ali inacessíveis a quase 45 milhões de pessoas que não têm acesso. Eu não quero fazer parte disso. Eu vou entrar lá para falar com todo mundo. Lembrando que, mesmo no nicho, bem nichado, bem específico, vai ter as pessoas com deficiência lá naquele nicho. Isso é muito importante ressaltar. E o ROI, né, que é o retorno sobre investimento, o ROI é uma expressão que a gente utiliza muito no marketing digital. Ele é, assim, acredito que ultrapassa 70%, não só pelas qualidades dos benefícios que a Nayane falou, mas porque tem dinheiro e mercado, né? Se você fala assim, cara, não, além de tudo isso, você ainda tem uma fatia de um mercado muito promissor que você pode atuar ali e conquistar, escalar a sua empresa, né? Lembrando que o dinheiro é o sangue da empresa, então acaba que sem ele a sua empresa não vai conseguir funcionar. Então, Nayane, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelos seus ensinamentos. Você, além de ser um excelente profissional, ainda tem que ser obrigada a aturar eu como cunhado, né? Eu sei que não é uma missão fácil. Galera, eu pareço o Ronald Golias, abro a geladeira, eu sou folgado igualzinho aquele da série Meu Cunhado. Mas exatamente, é o típico. Mas muito amado, muito querido, e não tem uma conversa com este homem que a gente não aprenda algo. Por isso que eu falo que nunca acaba o assunto, porque toda vez que inicia uma conversa nova, sempre vai ter um aprendizado, sempre vai sair uma grande ideia. Então, quem puder aproveitar e escutar o que ele fala, sempre vai sair uma grande ideia de tudo isso. Muito obrigado, Nayane, pelos seus elogios. Muito obrigado. E, galera, continue escutando o podcast, que com certeza vão ser muitas boas ideias aí. Semana que vem eu vou trazer novos entrevistados, vou informar para vocês ao longo da semana nas minhas redes sociais. Você que está aí do outro lado, tenha uma excelente semana se você está ouvindo na segunda-feira. Se você está ouvindo na sexta-feira, eu vou falar que você já está atrás, né? Porque quem ouviu na segunda vai estar adaptando ali com a Nayane para tornar o site dele mais acessível. E, Nayane, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Deixa sua mensagem para a galera e tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Fico muito feliz. Quem ouviu até o final já está à frente das pessoas que começaram e saíram já na correria do dia a dia, porque tem isso, as pessoas ainda têm o hábito de começar algo e não termina. Quem ouviu tudo, você já está à frente. Eu e o Gustavo estamos à disposição. Agradeço, Gustavo, o convite. Pretendo voltar mais vezes, agora que eu criei intimidade aqui, eu mesma me convido e apareço. E é isso. Muito, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal!